Olá, hoje nós vamos falar sobre o decreto de armas publicado pelo presidente da República que flexibilizou o porte de armas para mais alguns grupos, algumas profissões ou condições e que está sendo muito debatido no mundo jurídico. Recentemente, ontem, o Ministério Público Federal já emitiu uma nota afirmando da sua inconstitucionalidade, já tem ação direta de inconstitucionalidade no STF, né, um partido questionando aí, e nós vamos então conversar com o professor e advogado Marcos Túlio de Mello. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço, uma honra enorme participar aqui com vocês do RD News. Olá, Alice, olá, nossos internautas, estamos à disposição. Vamos iniciar. Para quem às vezes não é desse mundo jurídico, né, e está acompanhando só por notícias, para evitar, inclusive, informações erradas, vamos relembrar o que foi essa determinação, esse que está sendo chamado de Decreto das Armas. Certo. Existe o Estatuto dos Armamentos, que é a Lei 10.826 de 2003. Os internautas devem estar lembrados, em 2005 houve um referendo para discutir algumas questões desse atual Estatuto dos Armamentos, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas semana passada houve então um decreto presidencial de número 9785/2000 que trouxe alguns elementos a mais em relação à atual lei vigente. E alguns desses pontos que vieram a mais é que estão sendo objeto aí de contestação sobre a sua constitucionalidade ou não. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Bom, o Ministério Público Federal então emitiu essa nota afirmando que na visão, né, da categoria ela é inconstitucional. Como professor, como é que você analisa essa situação? Você acredita que seja realmente inconstitucional? Aqui a gente tem que ponderar algumas coisas mais técnicas, mas eu vou tentar ser bem inteligível aí para os nossos assistentes, nossos ouvintes, enfim. Existe uma hierarquia das normas no ordenamento jurídico. Você tem no topo das normas em termos de relevância a Constituição Federal, seus 250 artigos, as emendas constitucionais e tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que foram incorporados ao direito interno com status de emenda constitucional. No meio dessa pirâmide aí você tem as normas infraconstitucionais, lei ordinária, e aqui se insere a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Lei complementar, medidas provisórias, resoluções, decretos legislativos, etc. E na base da pirâmide, as normas infralegais, onde entra decretos, regulamentos, instruções, portarias. Então, qual que é a lógica do ordenamento jurídico? Uma norma infralegal, um decreto, um regulamento, jamais pode vir contra a legem, ou seja, contrário que a lei preceitua, e jamais ela pode inovar no ordenamento jurídico. A função de um decreto, de um regulamento, é apenas preencher as lacunas que a lei deixa, de forma a ser um complemento dessa lei. Então, quando a gente fala desse decreto presidencial, ele tem um vício direto de ilegalidade, porque ele contraria a lei do Estatuto do Desarmamento, e um vício indireto, ou mediato, ou reflexo de inconstitucionalidade, porque se ele viola a lei, ele viola a Constituição. E viola a Constituição, sobretudo no artigo 37, que traz o princípio da legalidade, e no artigo 84, inciso 4º, que diz que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a fiel execução dessas leis. Então, o decreto e regulamento ele é para apenas complementar essa lei. É nesse ponto aí que os juristas, o Congresso Nacional, alguns partidos políticos e mais recentemente o Ministério Público Federal se manifestam em relação à inconstitucionalidade. A gente pode até falar dos alguns pontos aí que são inconstitucionais nesse decreto. Sim, até uma das ações diretas que foram, né, impetradas lá no STF pelo PSOL, ele fala justamente da afronta à separação dos poderes, né? Então, na verdade, não seria da competência do presidente da República regulamentar essa questão do Estatuto do Desarmamento? Seria isso? Ele estaria extrapolando o que a competência seria do Legislativo? Esse decreto aí, eu não posso dizer que ele é no todo inconstitucional e ilegal. Ele tem vários aspectos lá que estão de acordo com o ordenamento jurídico.
Agora, alguns pontos dele mais sensíveis e que são pontos de maior reclame, principalmente dos seus eleitores que defendem essa questão do desarmamento aí, nesses pontos ele é totalmente constitucional. Então, por exemplo, quando ele amplia o rol de autoridades que podem portar arma no Brasil, de forma presumida, quando ele estende aos caminhoneiros, a jornalistas de programas policiais, a advogados, a algumas outras categorias, como políticos, por exemplo, ele não podia fazer isso, esse decreto. Isso daí é objeto de lei. Se você quer ampliar os agentes já previstos no próprio Estatuto do Desarmamento, geralmente ligados à segurança pública, como policiais, como agentes da ABIN, como agentes penitenciários, etc., faça isso por meio de uma lei ordinária, através do Congresso Nacional, de alguma das suas casas. Então, isso daí é papel do Congresso em alguma das suas casas. Como houve anteriormente, em 2014, foi ampliado esse rol, onde se incluiu os agentes penitenciários, eles foram incluídos em 2014. Antes disso, havia os guardas municipais de cidades entre 50 e 500 mil habitantes, que também foram incluídos. Mas jamais é possível fazer isso por meio de um decreto. Então, nesse ponto especificamente, o decreto, ele é naquilo que o STF chama de inconstitucionalidade chapada, ou desvairada ou enlouquecida. Manifestamente inconstitucional. Já houve até uma manifestação do porta-voz, né, do presidente da República, dizendo que ele está aberto para eventual adaptação do decreto. Tem como fazer essa colagem, na verdade? Ou qual seria o caminho ideal, ou, digamos, tecnicamente correto? Esse decreto está sendo atacado em duas frentes. Uma no STF, através do questionamento que o Partido Rede, me parece que o pessoal também está visando impugnar, e o outro através do próprio Congresso Nacional. No STF, eles visam desconstituir ou parcialmente ou integralmente esse decreto, através de uma ação que chama ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela visa desconstituir, visa atacar um ato infralegal que viola a lei, que viola a Constituição Federal. E essa ação foi proposta com um pedido de liminar. Essa liminar caiu nas mãos da ministra Rosa Weber, e antes que ela analisasse inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir outras partes, sem ouvir o governo federal, ela, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, abriu o prazo de 5 dias, agora acho que a partir de segunda-feira começou, para o governo apresentar a sua resposta, sua contestação em relação a essa ação. Assim que voltar a resposta nas mãos da relatora, da Rosa Weber, ela terá a possibilidade de decidir, inclusive concedendo ou não a liminar. Se ela conceder a liminar, a partir daquele momento, esse decreto aí não estará mais em vigência no ponto que ela achar que é inconstitucional. Aí depois vai discutir lá na frente se retira no mérito mesmo, totalmente, ou, enfim, o governo tome outra providência, edite outro decreto. E aí não dá para saber se ela só vai deixar de dar vigência ao ponto que é flagrantemente inconstitucional ou em todo o decreto. E a outra frente no Congresso através de um decreto legislativo, onde a maioria dos deputados maioria simples de deputados e maioria simples de senadores podem também revogar esse decreto por entender que ele exorbitou no poder regulamentar. O presidente foi além daquilo que a Constituição permite a ele fazer. Porque, inclusive, o decreto presidencial ele tem um prazo, não tem, para ser referendado? Como é que é mesmo essa norma? Ele não pode ter digamos, fazer o papel de uma lei, não é isso? Ele não pode fazer o papel dessa lei. Eu dou um exemplo para o pessoal que está em casa aí nos acompanhando, entender para que serve um decreto. Hoje em dia a gente tem a lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, e a gente sabe que na lei de drogas não tem no seu teor a definição e principalmente quais são as drogas consideradas assim no Brasil. Lá na lei de drogas não tem, que maconha é droga, que cocaína é droga, etc. Isso daí vai estar previsto onde? Vai estar previsto num ato infralegal. Mais especificamente uma portaria da Anvisa. Essa portaria da Anvisa que descreve lá centenas de substâncias
que são tidas como droga. Por que que estão inseridas ali? Porque é muito mais fácil você alterar uma portaria, um decreto, um regulamento, que depende de uma pessoa apenas, que é o chefe do executivo, do que alterar uma lei, que precisa de todo um congresso, muitas vezes. Então, em relação às drogas, toda semana praticamente, você vê surgindo drogas novas. É um carbono que entra, um oxigênio que sai, já tem uma droga nova. Então, se você não tem a substância prevista na lei, o agente que porventura vier a comercializar a substância, se não tiver previsão nesse decreto, nessa portaria especificamente, ele não comete crime de tráfico de drogas. Porque no Brasil prevalece o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não tem uma lei anterior dizendo que aquilo é droga, ele não comete crime. E houveram vários casos nesse sentido. Do agente inicialmente ser pego com uma substância e depois no processo verificar que aquela substância não estava inserida no decreto. Então, para isso que serve o decreto, para que o presidente possa dar mais celeridade ao ordenamento jurídico, mas sempre observando o que diz a lei, mas imediatamente a Constituição Federal. Bom, na prática, né, você falou aí que foi aberto prazo, né, para o governo apresentar a contestação, então ele ainda está em vigor, o decreto. Se as pessoas entenderem, né, deve ter havido certamente uma corrida, digamos, né, dessas categorias que foram alcançadas por esse decreto, para buscar, né, esse porte, deram entrada na Polícia Federal, enfim. O que vai acontecer na prática? Quem já entrou com o pedido vai estar, digamos, abarcado por isso, pelo decreto, mesmo que ele seja suspenso daqui a uma semana ou 15 dias? Como é que funcionaria? O decreto ele entra em vigência imediatamente, não tem o que a gente chama de vacatio legis. Então, a princípio, ele está plenamente vigente. Agora, se amanhã ou depois declararem que ele é inconstitucional, que ele não pode ter vigência, e é considerado um ato nulo, e ato nulo ele retroage os seus efeitos no tempo. Então, se alguém decretar que ele é nulo, tudo que foi considerado nesse período em que ele esteve vigente vai ser declarado nulo também, não terá validade nenhuma. Então, na verdade, quem efetivamente conseguir essa liberação, se lá na frente for inconstitucional, vai ter que... Não vai ter produzido efeito, é um ato inexistente. E isso gera uma insegurança jurídica, é complicado. A gente até certo ponto leu pela imprensa que o Ministério da Justiça não participou da aprovação aí desse decreto. Parece que foi feito às margens da autorização do Ministério da Justiça, que analisa esses pontos técnicos mesmo, infelizmente. Mas eu queria só destacar um outro ponto bastante controverso nesse decreto, quando ele estende também uma categoria para portar arma, que são aqueles residentes em zona rural. Traz a expressão lá no decreto, residentes em zona rural poderão portar armas. Assim, em toda a extensão da sua área, né? Porque antes eles poderiam só ter a arma em casa, né? Era isso? Isso, exatamente. Então, o que tem na atual lei do desarmamento é que alguém residente em zona rural, ele pode ter arma desde que ele dependa dessa arma para a sua subsistência. Então, ele pode caçar para alimentar ele e a família dele, tendo mais de 25 anos de idade, tendo bons antecedentes criminais e comprovante de residência em zona rural. Isso a lei permite. Lá no artigo 6º, parágrafo 5º da lei do desarmamento. Agora, ele estende nesse decreto a todos os residentes em zona rural. O que é zona rural? Isso daí, a definição a gente vai buscar lá no Código Tributário Nacional por contrário senso. O Código Tributário Nacional, quando define um imposto chamado ITR, que é um imposto sobre propriedade rural, ele traz a definição do que vem a ser zona urbana. E o que não é zona urbana para o Código Tributário Nacional é zona rural. Então, por exemplo, lá no CTN diz que é zona urbana se o imóvel estiver inserido no local que haja meio-fio e calçamento, que haja cumulativamente abastecimento de água, fornecimento de esgoto sanitário, fornecimento de iluminação pública e desde que o imóvel não esteja distante até 3 km de uma escola primária ou de um posto de saúde. O que não estiver dentro desse contexto é zona rural. Então, ao liberar para toda zona rural, ele está dizendo para todo o interior do Brasil, praticamente, e até locais muito próximos de centros urbanos.
uma definição jurídica muito aberta, eu acho que tinha que ser mais restrita nesse ponto aí, porque traz insegurança jurídica. Bom, dentro do que a gente já abordou aqui, mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de destacar para a gente encerrar? Acho que as pessoas precisam acompanhar, né? Estar atentas ao que vai acontecer. Eu sou um jurista, então como homos jurídicos e não políticos, eu procuro me ater aos aspectos técnicos, sem nenhum tipo de ideologia política aqui, sem defender nem lado A nem lado B. Eu estou defendendo a Constituição sempre, independentemente de quem esteja no poder. E me coloco à disposição para, em outras oportunidades, a gente discutir. Tem aquele projeto anticrime do ministro Sérgio Moro também, que ali a gente tem diversos pontos que, aos nossos olhos, são flagrantemente inconstitucionais também. E que também estão sendo questionados, né? O que é mais incrível é que eu não vejo muita gente falando disso. Parece que está passando batido frente àquilo que a atual jurisprudência condena. Então a gente pode conversar numa outra data sobre isso também. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é importante a gente esclarecer e até para que as pessoas possam compreender o que acontece, né? E não divulguem as chamadas fake news, as notícias erradas, incorretas ou até... a gente vê muito isso nesse mundo virtual. Eu acho que é importante, assim, a gente fazer, já podemos depois marcar e a gente vai conversando. Só me permita, já que você falou em fake news aí, em relação ao estatuto. Existe uma fake news muito propagada na internet que diz que em 2005 o referendo da população aprovou pela liberação do porte de armas e que o governo desconsiderou essa decisão soberana popular. Isso também é um fake news, uma fake news. O que aconteceu naquele referendo? Em 2003 houve a entrada em vigência da atual lei, o Estatuto do Desarmamento, e lá no artigo 35 tem um artigo que diz o seguinte: deverá ser proibida a comercialização de armas e munições em todo o território nacional. Aí o parágrafo primeiro diz: esse artigo será levado a um referendo popular. Pois bem, em 2005, 2 anos depois, houve esse referendo. E esse referendo teve por função princípio apenas discutir se aquele artigo 35 deveria entrar em vigência ou não. Então a pergunta que foi feita naquele referendo foi: deverá ser proibida a comercialização de armas e munições no Brasil? A população eleitoral poderia responder sim ou não. E respondeu não por 63%. Então a resposta foi acatada de maneira que nunca entrou em vigência esse artigo 35. Ou seja, é permitida a comercialização de armas e munições no Brasil nos termos do que decidiu a população brasileira. E vou mais além, a lei permite também a comercialização entre pessoas, desde que autorizada pelo Sinarme. Então é uma grande fake news que infelizmente a gente vê também sendo propagada pela internet. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e nós vamos, com certeza, aceitamos a sua disponibilidade e a gente conseguindo marcar um novo momento aí para conversar sobre esses assuntos. Acho que é muito importante. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, agradeço os ouvintes, nossos internautas. Um abraço. Ok. Nós conversamos com Marcos Túlio de Mello, advogado e professor lá na Universidade de Várzea Grande, falando sobre esclarecendo para a gente um pouco sobre o chamado Decreto das Armas. A entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. Faz o seguinte, dá uma assistida com calma, curta e compartilhe principalmente para as pessoas que estão às vezes perdidas, não sabem o que está acontecendo, não conseguem nem ter uma opinião a respeito. Esta entrevista está técnica, explicando o que explicando o que está sendo questionado, sem, como o próprio professor falou, sem análise política, sem puxar para lado nenhum. Fica essa dica para você. Obrigada pela audiência, até a próxima.